alfabetização de crianças na idade certa é um desafio histórico no Brasil. Estamos agora diante de um novo e complexo cenário: o retorno às aulas presenciais e a recomposição das aprendizagens de milhões de crianças impactadas pela pandemia e, consequentemente, pelo período de aulas remotas. Entre os anos de 2019 e 2022, 11 estados brasileiros firmaram uma importante parceria para juntos enfrentarem o desafio de alfabetizar todas as crianças até os 7 anos de idade. E a PARC, Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração, atua em parceria com cada um deles na implementação de seus respectivos programas de alfabetização em regime de colaboração com os municípios. Conectados por um objetivo comum, a alfabetização de todas as crianças na idade certa, a Aliança PARC, constituída pela Associação Bem Comum, Fundação Lehman e Instituto Natura, com o apoio de 2 importantes parceiros, a B3 Social e a Fundação Vale, e os estados de Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe apresentam o seminário Conectados pela Alfabetização, um espaço de discussões e reflexões sobre estratégias para a sustentabilidade de políticas públicas educacionais. Políticas que buscam a garantia da alfabetização de todas as crianças na idade certa, em um contexto pós-eleitoral marcado por grandes mudanças e desafios. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conectados pela Alfabetização, a sustentabilidade de políticas públicas para garantir a alfabetização na idade certa. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo dia do seminário Conectados pela Alfabetização. É um prazer compartilhar mais esse dia com vocês. Assim como ontem, eu vou fazer a minha audiodescrição antes de começarmos. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo castanho e crespo, que está presa em um rabo de cavalo com trança. Estou usando sapato bege, calça branca, uma blusa azul marinho com um casaco preto. Ao fundo temos uma estante cheia de livros e 2 quadros acima dela. Um quadro com fundo amarelo, com o mapa do Brasil em branco e os estados PARC pintados de rosa, e o nome do seminário também em rosa. Do outro lado, um quadro branco com as logos dos programas estaduais dos 11 estados parceiros da PARC. Na tarde de hoje, seguiremos com momentos importantes de aprendizado. Começaremos com 2 salas simultâneas que todos escolheram ao acessar a plataforma. Na sala 1, discutiremos os desafios e possibilidades para a construção de equidade de raça e gênero nas escolas. E na sala 2, o tema será a sustentabilidade de políticas educacionais no município em um ano de eleições estaduais. Após as salas, faremos aquele intervalinho de 10 minutos e depois vamos para o palco principal para a palestra Políticas Municipais para a Recomposição da Aprendizagem, Estratégias e Suportes às Escolas. E, para encerrar nosso evento, teremos um momento muito especial com Veveu Arruda, diretor executivo da Associação Bem Comum, e Braulio Bessa, poeta e cordelista cearense. Toda a programação, tema das salas e palestrantes podem ser vistos clicando no ícone de calendário, do lado esquerdo da sua tela, nessa barra lateral. Do lado direito da tela temos o chat. Sinta-se à vontade para enviar mensagens, interagir com os outros participantes. Temos também a opção de envio de perguntas. É só clicar em perguntas do lado direito do chat e enviar as suas dúvidas. Selecionaremos algumas para levar ao final de cada uma das salas e também da palestra. E você também pode visitar a nossa cabine de fotos e se divertir com as molduras e figurinhas. E não se preocupe em perder o assunto da outra sala, tá? Ao final do seminário, todas as gravações ficam disponíveis no canal da Associação Bem Comum no YouTube. E na próxima semana, o certificado da sua participação será enviado para o e-mail usado na sua inscrição. Vocês já perceberam que o nosso dia está imperdível, então aproveitem. Agora, então, eu passo a palavra para o secretário de Educação do Piauí, Ellen Gera, que fará mediação aqui na sala 2 com o tema A Sustentabilidade de Políticas Educacionais no Município em um ano de eleições estaduais. Participam dessa mesa Sandra Ribeiro, secretária municipal da Educação de São Sebastião,
Estado de Alagoas, e Sônia Regina Diógenes Tenório, secretária municipal da Educação de Venturosa, Estado de Pernambuco. Boa tarde, secretário Ellen, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Uma satisfação aqui muito grande estar nesse debate público sobre a educação, em especial sobre a alfabetização, em um ano especial, um ano que nós estamos voltando ao chão da escola, depois de 2 anos afastados por conta da pandemia, e também um ano especial para o Brasil como um todo. De 2 em 2 anos, o Brasil vive esse clima de eleição, e é impossível falar de políticas públicas sem sempre observarmos esse clima que perpassa, claro, que pelas redes estaduais de educação, pelas redes municipais de educação, que é esse clima eleitoral, que nós sempre, enquanto gestores e gestoras, buscamos justamente afastar as disputas partidárias para pautarmos políticas públicas em prol do nosso povo brasileiro, dos nossos cidadãos em cada estado brasileiro, nos nossos municípios. E nossa mesa é sobre isso, sobre sustentabilidade de políticas públicas, em especial neste ano que tem esse desafio do retorno ao chão da escola, depois desse tempo de pandemia, e também os impactos, os riscos e o que nós podemos fazer para passarmos por 2022 e cuidarmos do mais importante, para quem faz a educação, que é do aprendizado das nossas crianças. Nessa sala temática número 2, nós teremos 1h10 aqui de uma boa conversa com 2 secretárias municipais de educação. A secretária Sandra Ribeiro, do estado de Alagoas, do município de São Sebastião, e a secretária Sônia Diógenes, de Venturosa, de Pernambuco. Eu sou piauiense, então nós estamos aqui numa mesa, numa sala temática tipicamente nordestina. Então vamos direto ao ponto. Eu vou chamar aqui para já iniciar aqui o debate a secretária Sandra Ribeiro, que é a secretária de Educação do município de São Sebastião de Alagoas, dirigente municipal do município, e também secretária de Organização Temática da Undime, lá de Alagoas. A palavra está com a secretária Sandra. Secretária, a senhora tem 15 minutos para suas considerações iniciais, depois eu passo para a secretária Sônia, e nós vamos ouvir as perguntas do público, e depois vocês terão cada uma 10 minutos para terem os seus comentários finais. Secretária Sandra. Boa tarde, Ellen. Estão me ouvindo? Tudo certo aí? Muito bem. Então, boa tarde a todos que compõem a mesa. É uma satisfação muito grande participar desse momento, desse seminário Conectados pela Educação. O nome é bastante sugestivo, né, para o momento que nós vivemos. Eu quero saudar a todos da mesa e a todos os internautas que estão aqui conectados pela alfabetização. Como secretária de Educação aqui, eu represento o meu estado de Alagoas, como o Helen acabou de colocar, através da Secretaria de Estado da 5ª Gerência de Ensino, e é uma satisfação muito grande estar aqui nesta tarde para conversar com vocês, sobre esse tema, um tema tão importante e necessário para o momento, né? Falar da sustentabilidade de políticas educacionais no município em um ano de eleições estaduais. Então, eu gostaria de iniciar a minha fala trazendo aqui uma provocação, né? Eu quero falar dessa sustentabilidade, mas eu quero provocar, né, essa reflexão de como, né, como proceder com a garantia da alfabetização dos nossos estudantes diante do cenário de um ano eleitoral. Esse é um questionamento que faz a gente parar um pouquinho e pensar. E como dar continuidade a essas políticas em caso de mudanças no Executivo Estadual? Olha só o desafio. Nós, enquanto gestores, né, como foi muito bem colocado, né, nessa conversa regional aí, bem nordestina, né, como nós vamos fortalecer o nosso trabalho enquanto educação pública, enquanto rede pública, garantindo essa alfabetização, caso aconteça a descontinuidade
de uma gestão aí que vem trabalhando políticas em parceria e em regime de colaboração. E aí, o que é preciso? É preciso fortalecer as políticas educacionais e os sistemas de ensino. Mas como? Como fortalecer as políticas? Através do regime de colaboração. O regime de colaboração não só entre Estado e governo federal, como também com outros municípios. Aqui em Alagoas, nós temos um exemplo de sucesso que vem dando muito certo, que é o consórcio, o Comisul. É um regime de colaboração entre os 17 municípios, que também trabalham de forma regionalizada. E aí, o regime de colaboração, ele se fortalece a partir do momento que o município também, ele é sistema, ele se faz sistema e se constitui o Conselho Municipal de Educação. E para isso nós temos a Undime, nós temos a UNCME, e entre outros órgãos que podem nos fortalecer, né, nesse trabalho contínuo. Então, através desse fortalecimento de políticas educacionais e dos sistemas de ensino, eu quero colocar aqui o exemplo de São Sebastião. Né? São Sebastião é uma cidade pequena, né? Aproximadamente 35 mil habitantes, 7 mil alunos esse ano, né? Faz limite com mais 8 cidades. É sistema, é um município que é sistema desde 2009, tem Conselho Municipal de Educação, e a gente tem uma experiência lá no chão da escola em relação a esse trabalho de continuidade, de que a gente possa perpetuar, de que a gente possa ir adiante com as políticas educacionais da rede. E sem o regime de colaboração, isso não é possível. Eu costumo usar um provérbio africano que diz que é necessário uma tribo para educar uma criança, para cuidar de uma criança. E isso a gente traz para a nossa realidade enquanto nosso fazer educação, nosso prestar um serviço público, de educação pública com qualidade, a gente precisa de uma rede de apoio, de colaboração, para que possa garantir a execução das nossas políticas. Então, dando continuidade aqui à minha fala, não tem como a gente falar de sustentabilidade das políticas educacionais e esquecer, né, do desafio que nos foi lançado lá em 2020. Nacionalmente, né, mundialmente, nós vivemos um cenário pandêmico. Né? Em março, para a gente aqui em Alagoas, a partir de março de 2020, nós fomos desafiados, né, a enfrentar esse desafio de fazer educação quando a palavra de ordem era fique em casa, era o isolamento social. E aí acredito que todas as redes tiveram essa preocupação e esse cuidado de pensar políticas para garantir a continuidade do ensino. Aqui, em nosso município, nós fomos lá para a base. Né? Que base? A Base Nacional Comum Curricular. Nós chegamos a um consenso de que a gente precisava estudar os nossos documentos de referência e, a partir daí, a gente pensar em uma educação que a gente pudesse garantir ao nosso aluno a continuidade nos estudos, sabendo dos prejuízos que iriam acontecer. E aí a BNCC, o referencial curricular do Estado, e a construção do referencial curricular municipal foi a nossa primeira tarefa, lá naquele momento de pandemia, e que nos desafiava em o que fazer, e como fazer, por que fazer e quando fazer. Dentro da dinâmica municipal de São Sebastião, nós criamos as CEAMPs, que são as comissões para a elaboração das atividades escolares não presenciais, que dentro da rede, com os profissionais da rede formados nessa comissão, eles criaram blocos de atividade considerando os conteúdos que foram trabalhados até março. Criamos um aplicativo próprio do município, que traziam 9 ferramentas de atividades para esse reforço e para esse acompanhamento pedagógico à distância, né, em formato remoto.
Criamos duas inteligências artificiais, o Psicobot e o Profibot. O Psicobot era o psicólogo robô. A gente levantou um diagnóstico com muitos jovens e muitos adolescentes com questões emocionais. E aí o Psicobot surgiu como uma ferramenta, né, para psicoeducar. Então, ela não trata, mas ela orienta, ela acompanha, ela ouve. E lá em 2020, nós fizemos mais de 5.000 atendimentos de jovens, adolescentes, matriculados na rede, pais de alunos, profissionais. E o Profibot, que era outra ferramenta, professor robô, onde ele tirava as dúvidas das atividades. Por que eu estou trazendo essa retrospectiva e esse cenário do São Sebastião aqui para vocês? Para que a gente possa conhecer, discutir, né, e compartilhar com a região Nordeste, eu diria assim, essa experiência. Porque isso aqui é sustentabilidade de políticas. A gente precisou criar uma política própria de funcionamento da rede, funcionando essa rede em total, eu diria total, né? Deficiência tecnológica, acredito que não é só uma realidade de São Sebastião, acredito que deve ser também de outros municípios, onde as famílias não tinham internet em casa, onde não tinham aparelho celular, e a gente encontrou uma forma de se conectar e de chegar a cada um deles. Então, o bloco de atividade, ele chegava impresso na casa do aluno, independente se ele tinha acesso ao aplicativo no aparelho celular ou não. E o atendimento na rede, ele poderia ir até a escola no horário agendado para devolver o bloco de atividade, para receber as orientações da equipe diretiva dos professores da escola. Mas isso só foi possível para São Sebastião porque, enquanto nós éramos sistema e temos o Conselho Municipal de Educação, que é a corte maior que nós temos na rede, né? Eu costumo dizer que o Conselho é a maior corte da educação que nós temos no município, que é quem aprova, né? É quem administra junto com a gente, quem normatiza junto com a gente, né? Os nossos documentos e as nossas ações. Então, foi a partir desse passo do Conselho, junto com a Quinta Gerência, junto com a SEDUC, junto com a UNCM, junto com os demais órgãos, que nós conseguimos nos firmar e atender o nosso aluno e ter um ganho de matrícula. A nossa matrícula ela aumentou de 6.000 e um pouquinho, que não chegava a 6.200 alunos, e nós começamos a ganhar alunos dos municípios vizinhos, das redes, por conta dessa questão virtual, né? As aulas eram transmitidas através do aplicativo, o bloco de atividade que ele recebia impresso em casa, ele também era disponível no aplicativo. Então, foram várias ferramentas que São Sebastião usou para que pudesse chegar até a casa, né? Até as famílias e até os nossos alunos. E como São Sebastião está situada em uma região que faz limite, né, com 8 cidades, como eu acabei de colocar, aqui a gente também tem uma realidade que as famílias migram muito. Então, eles migram para Minas Gerais, eles migram para outros estados. E aí, esses alunos nós não perdemos, por conta que eles continuaram conectados com a gente através do aplicativo, através da rede virtual. Então, vamos lá. Regime de colaboração. O que fazer? Lá, a gente voltando para o primeiro questionamento, né? Como podemos garantir a alfabetização dos nossos estudantes, caso haja alguma mudança no executivo? Bom, aí eu trago aqui uma realidade também. Vamos para a BNCC, né? Vamos voltar lá para a base. A nossa base é aqui que garante todas as nossas políticas, né? O que devemos fazer. E vamos nos firmar também no Plano Municipal de Educação, está aqui PMPI e PME, Plano Municipal de Educação, e PMPI,
que aqui em São Sebastião nós temos o Plano Municipal pela Primeira Infância. Então, esses 3 documentos aqui, eles são base para que a gente possa planejar todas as nossas ações. E aí eu trago essa reflexão, que a forma de que a gente possa garantir a sustentabilidade das nossas políticas dentro de um regime de colaboração é usar esses 3 documentos aqui como base. Então, se você não tem sistema, se você ainda não construiu o seu referencial curricular municipal, você tem o RECAL, aqui em Alagoas, que é o referencial estadual. Os outros municípios também seguem o referencial do Estado. Dentro desse ciclo que está aqui na tela, a gente percebe a BNCC, o RECAL, logo em seguida o RCM, que é o Referencial Curricular Municipal. Aqui em São Sebastião, o nosso já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, já foi homologado pela secretária e já está sendo implementado na rede. Aqui é base. Além dos programas de alfabetização, né, que hoje estão institucionalizados na parceria pela alfabetização em regime de colaboração, né, do PARC. Aqui em Alagoas, né, a criança alfabetizada é o programa do Escola 10. O que surgiu a partir desse estudo? O que surgiu a partir desse conjunto de estudo e de reflexão? Em São Sebastião, surge o Educa Mais, que é uma política municipal de educação, é uma política criada no município, que foi publicado o decreto em janeiro de 2022, que foi lançada agora em abril, e essa política, o Educa Mais São Sebastião, ela traz 11 diretrizes. Então, Educa Mais, com foco na valorização profissional e na alfabetização das nossas crianças. Dentro dessas 11 diretrizes, eu vou ser muito rápida aqui, breve, porque o tempo está acabando, mas eu prometo ser o breve possível para poder contribuir com vocês nessa tarde e fazer sentido para vocês essa nossa conversa, né? Então, as diretrizes do programa municipal Educa Mais São Sebastião, a primeira é desenvolver formação continuada em serviço para todos os profissionais da educação pública municipal, instituir programa de avaliação de mérito e de desempenho nas unidades públicas municipais, instituir o índice de desenvolvimento da educação municipal, expandir e melhorar a qualidade do ensino da educação infantil, melhorar a aprendizagem com a implementação da educação em tempo integral, fortalecer e ampliar o atendimento a estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, implementar o uso da prática de ferramentas e recursos tecnológicos na rede pública, melhorar a qualidade da oferta da educação de jovens e adultos, contribuir para o desenvolvimento socioemocional de estudantes e profissionais, estimular a conscientização socioambiental e fortalecer a aprendizagem dos estudantes da rede. Dentro de cada diretriz dessa, foram desenvolvidas ações, programas e projetos, para apenas uma delas não está em execução, que é instituir o Índice de Desenvolvimento, que seria o IDEB municipal. Essa a gente ainda não implementou, mas todas essas outras demais, nós estamos já em processo de execução e é importante a gente compartilhar, né, com os demais municípios esse desafio que vem sendo trabalhado. Na prática, as diretrizes na prática, aqui são as evidências, desenvolver formação continuada em serviço para todos os profissionais, aqui estão as evidências das ações, as formações também das avaliações diagnósticas do estado, da fluência, pode ser. O programa de mérito de desempenho, nós fizemos processo seletivo, né, para nomeação dos diretores, a implementação do tempo integral. Esta semana já estamos com 11 escolas, né, implementando as suas atividades em tempo integral.
A qualidade da educação dos jovens e adultos, melhorar a qualidade. Nós tínhamos uma meta, né, a ser atingida de 1.000 matrículas na rede para esse ano, e a gente conseguiu atingir essa meta através de um programa EJA-OPA, que é Oportunidades para Aprender, é uma ação também dentro da diretriz do Educa Mais. Vou seguir. Em relação ao desenvolvimento socioemocional, a inteligência artificial, o Piscobut, ele está vindo este ano com uma nova roupagem, né? E aí esse diagnóstico situacional aplicado em todas as escolas da rede para que a gente possa identificar qual é a demanda que nós temos e qual é a dimensão do socioemocional que nós vamos trabalhar dentro da rede e também por escola. Então, esse diagnóstico está sendo aplicado, é uma ferramenta trabalhada com psicólogos aqui na rede, e aqui do lado o Piscobut, né, que foi a ferramenta utilizada lá no período de pandemia e que agora ele vem com uma nova versão, considerando que é uma ferramenta que psicoeduca. Então, ele conversa, ele indica filmes, ele indica músicas, ele traz frases motivacionais, ele ouve, ele conversa com o aluno naquele momento que ele está triste. Então, aqui, não sei se dá para vocês acompanharem, né, mas uma conversa, um exemplo da conversa. Olá, eu sou o Piscobut, um robô criado pela CEMED São Sebastião para ajudar com sua saúde emocional. Podemos conversar? Então, aí você vai dizer que sim ou que não. E se sim, que bom, então vamos iniciar a conversa. Agora me diga como você está. Escolha de acordo com o número. Então, triste, ansioso, sozinho, medo, feliz. E aí você vai colocando o número e ele vai direcionando essa conversa. E foi muito gratificante para nós fazer 5.000 atendimentos, principalmente, né, saber que alguns pais e alguns alunos diziam: tomara que já chegue à noite para todo mundo dormir, para me conversar um pouquinho com o psicólogo. Então, é algo assim, para a gente de grande satisfação, num momento de pandemia, um momento de medo, a gente conseguir se reinventar e criar ações dentro de uma realidade pública, né? Eu estive essa semana na Beta Educar, em São Paulo, e até comentei com meus colegas que, como a educação pública, às vezes ela é vista de uma forma diferente, né? Em alguns instantes, quando a gente chegava, eles perguntavam: qual é a escola? Aí a gente dizia: rede pública, rede pública, você quer levar? Então, assim, na mesma hora, o entusiasmo da pessoa que vinha ali atender mudava. E aí, em alguns instantes, peraí, não, aquilo estava me incomodando. Não, peraí. É lá na rede pública onde a gente faz a diferença, é lá na rede pública onde a gente garante os direitos das nossas crianças, é lá onde a gente faz acontecer, é lá de fato, né? Onde quem mais precisa e onde quem ama a educação, quem gosta de gente, deve estar. Então, eu comecei a falar, né? Mas se puder apresentar para a gente, eu gostaria de conhecer essa ferramenta, essa plataforma, enfim. E dentro dessa conversa, eu também colocava os exemplos de São Sebastião e da vontade, né, que as redes têm de fazer mais e melhor. E em nenhum momento eu enxergo a educação pública como diferente da particular, porque o nosso aluno ele é o mesmo. Ele é o mesmo em todas as suas diferenças, em todas as suas dificuldades, mas a gente ainda percebe uma certa diferença quando a gente fala que é rede pública. Nós, enquanto gestores, nós precisamos desmistificar isso, nós precisamos quebrar esse paradigma. A educação pública ela é forte, ela é séria, ela é feita com responsabilidade. E é dando as mãos, é dentro de um regime de colaboração, é dentro de um trabalho de muita vontade, de muito amor, de muito companheirismo, que a coisa acontece. Vamos seguir? Aqui o socioambiental também, trabalhando as hortas escolares, a questão da alimentação saudável, como a compra da agricultura familiar. Aqui na rede nós temos 2 refeições, né, em cada turno, considerando esse período que eles ficaram em casa, né, nós levantamos também a questão da nutrição, da qualidade da alimentação. Então, eles têm o de jejum quando chegam na escola e tem o lanche na hora do intervalo, e os nutricionistas fazem esse acompanhamento. Então, a educação pública é linda, gente. E é muito bonita de se fazer, desde que tem alguém para segurar nas nossas mãos, porque vontade nós temos. Basta apoio, né? As aprendizagens aqui, fortalecer as aprendizagens,
esse acompanhamento pedagógico que está aqui nesse slide foi um evento que aconteceu, está acontecendo essa semana, que é através da parceria com o Cone Sul. É o acompanhamento pedagógico complementar, que é o reforço, né, a recuperação das aprendizagens das turmas de primeiro ao quinto ano. E aí, como nós criamos o tempo integral, o que nós fizemos no município? Todas as políticas educacionais, sendo ela estadual ou federal, como o tempo de aprender, enfim, nós juntamos tudo nessa ação dentro do Educa Mais e tudo fortalece. Então, dentro do tempo integral do primeiro ao quinto, é a ação do APC, do acompanhamento pedagógico complementar, que trabalha com as atividades de língua portuguesa e matemática. E aí a gente vai para a educação ambiental, para o socioemocional e todos os outros. Quanto tempo tem? Já acabou o tempo? Bom, então vamos lá. Eu quero encerrar nesse momento aqui, encerrar, né, a apresentação, porque eu ainda volto com essa frase, né, com essa frase não, né? Isso aqui é uma reflexão muito bacana de Eduardo Galeano, quando ele fala a utopia. Aí eu vou trazer outra reflexão, utopia na educação, né? O que é utopia? A utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Mas para que serve a utopia? Serve para isso. Para que a gente não deixe de caminhar por uma educação de qualidade. Obrigada. Bom, quero agradecer à secretária Sandra, que fez aqui a sua primeira fala. Ainda terá mais um tempo, secretária. E agradecer aqui a sua contribuição, toda a sua empolgação nas políticas, nas ações que a senhora destacou aí no município de São Sebastião, em Alagoas. Falou da importância da BNCC, da referencial curricular, as atividades que foram realizadas em tempo de pandemia, da importância também do regime de colaboração, pelo que eu entendi, já estabelecido aí no estado de Alagoas, com seus municípios. E para dar continuidade aqui à nossa sala, eu vou chamar imediatamente aqui a secretária Sônia, que terá 15 minutos à sua disposição para a sua fala, e na sequência nós voltaremos com as perguntas do público, e aí as 2 secretárias terão mais um tempo para outros comentários. Secretária Sônia, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, não é, o convite da Associação Bem Comum, e também de estar realizando, né, a parceria com a Fundação Lema, com o Instituto Natura, com a B3 Social e a Fundação Vale. E também agradecer pelo direito a essa fala, né, como Ellen já disse, somos uma mesa nordestina, né, Ellen? Com todas as dificuldades, com todos os posicionamentos. Então, a gente, assim, eu gostaria muito de agradecer pela participação e cumprimentar a Sandra, cumprimentar o Ellen, que também são aí secretários e estão na luta por uma educação pública de qualidade, né? É o que nós almejamos. E esse tema proposto para a gente, que foi a sustentabilidade de políticas educacionais no município em um ano de eleições estaduais. É um tema bastante complexo, né? Ele vai além das alianças que a gente já tem formado nas parcerias, no regime de colaboração. Ele vai além do Estado e do município. Ele é um tema que nos aflige, porque a gente passa por situações desgastantes durante esse período. Então, a educação, ela dá uma volta. E nesse cenário que nós estamos vivenciando, que é um cenário pós-pandemia, que ainda não é uma pós-pandemia, mas nós estamos já, né, tratando como pós-pandemia, a gente também tem a dificuldade de um retorno. Nós passamos quase 2 anos em casa, então foi tudo reestruturado. As famílias tiveram que se reestruturar, a escola teve que se reestruturar, as secretarias, o município, todo passou por
por uma reestruturação. As famílias tiveram que se acostumar a ficar em casa, cuidando das suas atividades, cuidando das suas tarefas e ainda ajudar os filhos no dever de casa que a escola mandava. A escola, por sua vez, modificou toda a sua prática, toda a sua metodologia. Então, passamos em comum por um período de adaptação. Nós passamos juntos, famílias, escola, administração pública, todos nós tivemos uma reformulação de vida para enfrentar uma coisa que não conhecíamos, uma situação que nós não conhecíamos. E aí vem o retorno, né? Vamos convocar novamente as famílias a voltarem para o chão da escola, os profissionais a voltarem para o chão da escola. E aí vem novamente a questão: como assegurar os alunos, como assegurar ao profissional condições para que eles estejam bem nas nossas escolas, na nossa rede, né? Então, a gente, além da estrutura sanitária, nós passamos por um processo pedagógico bastante complicado. Como Sandra já colocou antes também, no município dela não foi diferente. Começamos as metodologias virtuais, começamos as metodologias de material impresso, começamos as metodologias mais variadas possíveis para dar condição ao aluno de ele não perder, não é, a oportunidade da educação. E como é difícil, como foi difícil e está sendo difícil esse retorno. Não é? Porque nós ainda não estamos totalmente readaptados. Nós estamos passando também por um processo de readaptação. Esse período em que o aluno esteve 2 anos afastados de sala de aula, ele não vai recuperar nem tão cedo. Nós temos que trabalhar com oportunidades, nós temos que refazer planejamento, nós temos que repensar o nosso currículo para oportunizar esse aluno a longo prazo. Porque nós não podemos pensar que, final de 2022, todos estarão alfabetizados. Todos os atrasos que nós tivemos serão recuperados. Nós não vamos conseguir isso. Nós temos que ter ações, metodologias e práticas que darão oportunidade ao professor e ao aluno de se reencontrarem no processo educacional, né? Então, assim, em um ano de eleições estaduais, nesse cenário político que gira, né, em torno de situações partidárias, nós temos que pensar como colocar a melhor proposta educacional. Nós temos que repensar como fazer chegar ao pessoal da política estadual os nossos trabalhos, o que a gente já vem fazendo. Nós temos que pensar, não é? Eles, assim, eu acho que a questão política tem que pensar na continuidade de programas que já estão pactuados. Nós temos programas que já estão dando certo nos estados e em colaboração com a rede municipal. No estado de Pernambuco, nós temos o programa Criança Alfabetizada, que Venturosa, desde o início, ela fez adesão ao programa. Então, é um programa que vem dando certo. Então, eu acho que em uma eleição estadual, em uma mudança de gestão, eu, na minha concepção, penso que deveria ser avaliado o que está dando certo. Não é? Nós temos 100% dos municípios de Pernambuco
pactuados com o programa Criança Alfabetizada. Então, eu acho que se não fosse uma boa estratégia, nós não teríamos 100% de adesão. Então, o que é que nós temos com a rede estadual? Nós temos o apoio de formação, nós temos o apoio de material, nós temos o apoio de acompanhamento, e o município também faz a sua parte. Dar condições ao professor, ao aluno, para que ele avance. Então, eu acho que dentro do nosso estado, enquanto Pernambuco, enquanto municípios, nós estamos fazendo a tarefa de casa para a alfabetização do primeiro e segundo ano. Então, nós tivemos a avaliação de fluência no final do ano passado, em dezembro, e nós estamos também já concluindo agora, já a de 2022. Então, os resultados, eles não são tão negativos quanto a gente pensava que seria. Então, todo esse trabalho que foi feito durante a pandemia, ele não foi tão ruim. A gente tem que pensar nisso. E aí vem a questão da sustentabilidade desses programas. A sustentabilidade de dar continuidade com o que já está colocado, com o que já está posto e está dando certo. Porque ontem foi dito, no início do seminário, quando há uma troca, quando há uma sucessão, quando há a troca do governo, lógico que cada governante quer fazer o seu papel, quer dar a sua cara ao seu projeto. Válido, totalmente válido. Agora, também tem que se analisar o que já está em andamento. Nós precisamos de uma continuidade. Nós não podemos romper um processo a cada mudança de gestão. Não é? Então, eu acho que, assim, a maneira de como será feito isso num processo de eleição também parte dos municípios. Nós já temos um trabalho realizado. Então, quando há uma mudança de gestão estadual que queira mudar tudo que já está em andamento, eu acho que os municípios também devem ter a sua autonomia para manter o que é certo e o que é errado. Não que com isso a gente vá desfazer o nosso processo de regime de colaboração. Não penso assim. Eu acho que os entes federados têm que caminhar juntos, porque são alianças que devem ser pactuadas, que devem, porque assim, o território educacional, ele é um só. Né? Eu penso enquanto município, alguém pensa enquanto Estado, alguém pensa enquanto União. Mas os estudantes são estudantes do município, são estudantes do Estado. Então, o resultado que o município der vai repercutir no Estado e vai repercutir na União. Eu acho que isso é o que fortalece o regime de colaboração. Né? Então, eu penso que com a rede municipal, fazendo a sua tarefa, fazendo o seu trabalho, na pactuação dos programas junto ao Estado, nós só ganhamos. Quem ganha é a rede pública, quem ganha são os alunos matriculados na rede pública. Porque é uma sequência. O aluno começa pequeno na rede municipal, ele avança até o ensino fundamental na rede municipal e o Estado recebe esse aluno na rede estadual. Então, não são estudantes que se desligam, eles são estudantes de um território, e esse território tem que caminhar junto, né? Então, assim, o programa aqui no nosso estado, ele vem fazendo incentivos aos municípios de uma forma bastante significativa.
O Criança Alfabetizada, ele, desde em 2019, antes do período da pandemia, teve uma premiação de escolas premiadas e escolas apoiadas. Como funcionou isso? Venturosa teve as duas realidades. Teve a escola premiada, que foi a escola de melhor resultado no programa, naquele período, e teve a escola apoiada, que foi a escola com o menor resultado naquele período. Então, aí partiu mais uma vez, não é, a parceria entre as escolas. Por quê? Você recebe um recurso financeiro para você investir na educação. Esse recurso não vem para a Secretaria de Educação, esse recurso não vem para o prefeito, ele vem para a escola. Então, o conselho escolar administra esse recurso. Então, nós temos aqui a escola que foi apoiada, que hoje, mesmo com o período de pandemia, ela já apresentou resultados significativos na alfabetização. Então, nós ficamos alegres, por quê? Quer dizer que o recurso foi investido naquela dificuldade que a escola tinha lá atrás, em 2019. Então, ao retornarmos de maneira presencial em agosto de 2021, a escola já começou com suas ações, não é, de melhoria nas séries, nos anos iniciais. Quando foi na avaliação de fluência, já teve um avanço. E nessa agora, de 2022, que também já teve o diagnóstico de fluência, também ela já avançou. Então, a gente pensa que isso tudo vai além de trocas de poderes políticos. A gente tem que pensar realmente em firmar parcerias e nós estarmos alinhados ao processo de alfabetização na idade certa. Nós vamos ter prejuízos, nós vamos estar defasados, mas a gente tem que pensar que nós estamos recomeçando um trabalho que parou, não porque o município quis, não porque o Estado quis, não porque a União quis. Foi um trabalho que foi interrompido por uma pandemia, que afetou a todos, né? Então, assim, voltando ao processo de transição, ao período de transição que nós iremos passar agora, né, nesse ano de 2022, a gente pede, não é, que os municípios que já estejam estruturados, a gente já, assim, é uma alternativa de você dar continuidade ao seu trabalho. E também a gente lança a proposta para os estados que estão aí se preparando para os discursos, para as falas da educação pública com qualidade, que percebam tudo que já está acontecendo. Ninguém vai inventar a roda já existe, ela pode até mudar de direção, mas ela já está a caminho, né? Então, a gente pede que essa mudança, essa proposta de novos governos, que sustentem, é o nosso tema, é a sustentabilidade, que sustentem o máximo possível o que já está dando certo, que pensem em alternativas que venham melhorar a nossa situação. Não precisa simplesmente dizer assim, esse processo não vale mais, o que vai valer a partir de amanhã é este. Toda a implementação, toda a estruturação de um novo projeto leva tempo, não é? Até que alguém crie um novo projeto, que se implemente, que haja recursos financeiros para liberação, até chegar no chão da escola, ele leva tempo. Então, a gente pensa, né, eu, na minha opinião, enquanto dirigente municipal,
Venturosa é uma cidade pequena, ela só tem 18 mil habitantes. Ela fica na Sexta Gré de Pernambuco, é no sertão do Moxotó, bem no interior mesmo. E nós temos na região municípios também pequenos, mas que fazem uma parceria que dá certo. A gente tem trocas de experiências, a gente gosta sempre de dizer, município tal está fazendo isso, que está dando certo. Município tal está caminhando bem, vamos copiar. Porque é um processo só. A alfabetização de criança não tem 2 processos. A criança entrou na escola, ela merece ter o seu acesso, a sua permanência e o seu processo de equidade. Ela tem o seu tempo, ela tem a sua prática, tudo isso a escola tem que respeitar. O processo metodológico tem que respeitar. Então, assim, com certeza, não é, a mudança de gestão está aí, batendo as nossas portas. Mas a gente deve pedir, a gente deve correr atrás para que essa garantia dos direitos, a garantia do processo que já está em andamento tenha continuidade. Nós não podemos perder de vista essas crianças que ainda não retornaram para a escola por algum motivo de saúde ou por algum motivo de qualquer problema que tenha na família, a gente não pode perder de vista, a gente tem que correr atrás. Aqui em Venturosa nós também trabalhamos com o projeto do Busca Ativa, que ainda estamos na luta, porque tem famílias que simplesmente mudaram, não deram roteiro, tem famílias que não estão mandando por N motivos, tem famílias que não retornaram à matrícula da sua criança, então também é um processo que nós temos que enfrentar, né? Mas dentro do nosso tema, a sustentabilidade da educação é um papel nosso, é um papel de cada ente federado, é uma responsabilidade de quem assume essa pasta, e nós não podemos abrir mão deste direito do nosso aluno da rede pública. O aluno da rede pública, ele é prioridade, ele não pode ser esquecido, ele não pode se tornar à margem do processo. Então, enquanto Venturosa, enquanto Pernambuco, nós estamos trabalhando incansavelmente no processo de alfabetização. Nós estamos com um programa que está dando certo, um programa que nós temos apoio e um programa que a gente espera que tenha a credibilidade dos próximos dirigentes estaduais, do próximo governo estadual, para que a gente permaneça nessa luta, porque a defasagem é significativamente grande, e nós não vamos conseguir eliminá-la em 2022, talvez nem em 2023, talvez nem em 2024. É um processo que vai ter continuidade. Então, é essa a minha fala sobre a sustentabilidade do processo, né, a sustentabilidade de políticas educacionais no município em um ano de eleição. Venturosa está aí, está trabalhando, voltamos com a carga toda, estamos ainda em processo de reformulação. Não deu certo isso, vamos fazer isso, vamos pensar diferente, mas o nosso objetivo é alfabetizar o nosso aluno. Muito obrigado, Ellen, muito obrigado, Sandra, por fazerem parte dessa discussão comigo. Bom, secretária Sônia, agradeço aqui as suas palavras, mas não se despeça ainda não. Tá certo. Ainda temos algum tempinho aqui, claro que boa parte do tempo ele já foi muito bem utilizado aqui pelas duas, então eu vou aqui direto aqui a alguns questionamentos, e aí depois eu vou dar um tempo um pouco mais reduzido do que o que a gente tinha programado, para que a gente possa aqui cumprir o tempo da sala, tá bom?
Tá, Bom, joia. eu vou ler aqui 3, 4 perguntas e vocês escolhem a que vocês querem comentar. Bom, primeiro, uma das perguntas que foram aqui passadas para mim foi o seguinte: as ações da política de alfabetização desenvolvidas nesses estados, no caso Alagoas e Pernambuco, têm parceria com as universidades públicas de cada estado? Uma pergunta aqui feita pelo Antônio Agostinho. Então, está perguntando se as universidades têm contribuído com essas ações de alfabetização, tanto em Pernambuco quanto em Alagoas. Uma outra pergunta, acho que a Sônia até já debateu bem sobre ela, mas eu vou fazer aqui o registro, que vem da Túlia Maria. Como garantir e quais estratégias desenvolver em um ano de eleições estaduais para que as divergências político-partidárias não impactem significativamente as políticas públicas educacionais com foco na alfabetização em regime de colaboração? Eu vou acrescentar aqui nesse debate, aqui mais da minha parte também. Eu queria que vocês falassem se nessa questão da sustentabilidade, o fortalecimento do serviço público pode contribuir, inclusive, para que a gente tenha políticas cada vez mais sustentáveis, independente de questões partidárias. Então, a importância do servidor público, da formação, da estruturação das carreiras, como que isso, de fato, pode contribuir, na visão de vocês, para que essas políticas sejam mais sustentáveis, né, e resistam, inclusive, a momentos como esse, no caso de eleições, né? E aí tem uma última aqui, a pergunta específica para a secretária Sônia. Seria o caso do Estado, em seu plano de educação, que a secretária Sônia citou, determinar um prazo para a atuação de programas educacionais com metas e ações, onde os municípios que aderirem aos programas possam também estar garantindo esse tempo determinado? Foi feita pela Gielba Lira. Bom, nós temos mais perguntas, mas eu vou pedir, secretárias, que vocês tentem fazer aí um último comentário em torno de 6 minutos, tá bom? A gente tinha 10 minutos, estou reduzindo aqui em 6, eu sei que é difícil pedir para um secretário, uma secretária de educação falar pouco, eu realmente falo muito e estou me contendo aqui para poder dar tempo para vocês, viu? Que diga-se de passagem. Mas eu vou passar aqui para a secretária Sandra, ela faz os comentários dela, já se despede, tá bom, secretária? E na sequência eu passo para a secretária Sônia para que ela também faça seus comentários finais. Sim, sim, então vamos lá. Em relação aos questionamentos, né, e ao que foi colocado em relação às universidades, aqui no estado de Alagoas, nós temos a parceria da UNEAL, que é a Universidade Estadual. Aqui em São Sebastião, particularmente, né, a gente tem um regime de colaboração também com eles, no sentido das formações, da formação de professores. Da UNEAL, nós temos também a UFAL, que vem aos poucos, né, fazendo parte dos nossos momentos. Em relação da garantia das políticas, aí, desse último comentário, né, para que fortalecer o serviço público, que não venha a depender da política partidária, aí eu faço uma reflexão bem criteriosa agora, né, na questão do planejamento, né, um planejamento da rede, um planejamento financeiro e pedagógico. Né? Eu preciso captar recursos, eu preciso ter recurso para poder implementar as minhas políticas, né? E como eu faço isso? Então, eu preciso, como a secretária Sônia colocou da buscativa, né? Eu preciso fazer a buscativa na minha rede, eu preciso fazer um diagnóstico, levantar qual é a minha real demanda e a minha real necessidade, instituir as minhas ações através de projetos de lei, né, para que eu tenha recurso para implementá-las. Sem recurso, eu não tenho como implementar. Né? Então, garantir uma educação com qualidade social sem recurso é complicado. Né? E quando vai para a questão partidária, a gente sabe que a gente fica a depender de outros órgãos e de outras políticas. Então, eu faço aqui uma reflexão e um chamamento, né, para que os municípios se organizem de uma forma de que, independente das esferas de governos, que sejam as políticas de alfabetização, as políticas educacionais que venham fortalecer a rede, mas que você tenha a sua política firmada de acordo com a sua real necessidade, né? Organizar a rede pública para que você possa captar melhor
e executar, né, os recursos financeiros de forma correta e elaborar, né, um sistema de monitoramento e de acompanhamento dessas ações e dessas políticas, né, fortalecendo esses vínculos aí das parcerias, e que é possível, né? Vivemos uma realidade, como já foi bem colocado aqui, né, da pandemia, dos desafios, mas a gente percebe que é possível, né? O impossível, Cortella diz que o impossível é uma desculpa para quem não quer fazer, né? Então, é possível, mas desde que haja um planejamento, e que esse planejamento ele venha diretamente ligado, né, aos eixos pedagógico e financeiro, porque é para o aluno que nós estamos aqui, é pelo aluno e para o aluno que trabalhamos. Então, todas as ações que venham para garantir os direitos, e principalmente agora, nesse momento, a recuperação e a recomposição das aprendizagens, a gente vai estar executando o nosso dever do jeito certo. E sozinhos a gente não consegue, né? Hoje a gente fala de alfabetização, né? De alfabetizar na idade certa, de garantir os direitos, mas aí em um breve diagnóstico a gente entende que não é só isso que o nosso aluno precisa. Ele precisa também de outras assistências, né? Emocional, na questão social. Oi, Ivana. O Criança Alfabetizada tem parceria? Captar recurso, criar políticas para que a gente possa executar e conseguir um bom resultado. E fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Celebrar, comemorar, celebrar, compartilhar e crescer juntos. É isso aí. Então, já para se despedir, né, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui representando o meu município, representando o meu estado de Alagoas, estar aqui falando um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, da nossa dificuldade e dizer para os demais que isso não é o problema de um, é de todos, é da educação pública e a gente precisa levantar a bandeira e defender, né, essa causa. E se estamos aqui, é porque aceitamos o desafio. E se nós aceitamos o desafio, vamos nos unir e vamos buscar soluções e alternativas para que as coisas aconteçam e aconteçam do jeito certo, que venham garantir não só as aprendizagens, mas venham garantir também condições, né, para que a gente possa cuidar de quem cuida das nossas crianças. Então, muito obrigada a todos, a Associação Bem Comum, a Fundação Lema, o Instituto Natura, a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer, uma satisfação muito grande ter participado dessa conversa pedagógica, dessa conversa conectando aqui saberes, conectando experiências, né, para uma alfabetização e por uma educação pública de qualidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Sandra, e eu passo imediatamente à secretária Sônia. Pois não, Ellen. Veja só, eu fiz umas anotações, eu acho que se eu me perder, você me corrija, Ellen. As ações da alfabetização em Pernambuco, ela tem a parceria das universidades públicas, na elaboração dos materiais, não é, do almanaque, que nós trabalhamos com ele, e também nas formações dos professores, tá certo? E, assim, quanto à questão da formação dos professores, a formação inicial, nós achamos de muito, muito, muito importante que o professor tenha a formação adequada para ensinar, não é, os alunos dos anos iniciais. Inclusive, nós aprendemos, ao longo dos programas da metodologia que a gente vem fazendo parceria com o Estado, a gente aprendeu lá atrás de que temos que colocar, nos anos iniciais, professores com habilidades de alfabetizadores, porque nem todos os professores são habilitados, mas eles têm a facilidade da alfabetização. Então, a gente também percebeu isso lá atrás, e já hoje nas nossas escolas, quando é possível, porque às vezes também nas nossas escolas, na nossa rede, os professores têm assim a prioridade de escolas, a prioridade de local,
Então, quando é possível, a maioria dos nossos colegas, professores, tem prática com alfabetização. Então, isso também vem da sua formação, né? Eu acho que a formação para esse tipo de trabalho é muito importante, é muito importante. Então, é por isso também que nos dá um bom resultado, por isso que a gente vem avançando no trabalho enquanto alfabetização. Quanto à questão da metodologia, não é? Da continuidade do trabalho, alguém disse que seria possível no plano municipal, não é isso, Ellen? Foi na questão do plano municipal. Nós temos um plano municipal, ele foi revisado em 2020, 2023 é o novo ano de revisão, e nós temos estabelecidos lá as parcerias. Agora, nós não temos definido o programa, até por conta disso, porque nós fazemos um regime de colaboração, mas quando há uma troca de programa, a gente tem que também fazer a nossa adequação na nossa parceria. Então, não há estabelecido no plano o nome do programa, qual programa, mas existe o regime de colaboração. E assim, eu gostaria só de frisar, né, como Sandra já fez, a gente tem a luta constante pelo processo de alfabetização, a gente tem a luta constante pela educação pública de qualidade. Nós começamos desde a estrutura física das escolas até a formação dos professores. Eu acho que em 2022 nós começamos com um processo bem mais acentuado de formação, até para dar um levante para o nosso colega professor que já estava tão cansado, né, de ficar em casa, de trabalhar com celular, de trabalhar com notebook, de trabalhar com toda a rede social. Então, a gente precisa também investir nesse encontro presencial agora com os professores, e também nós estamos vendo isso. A partir de 2022, já começamos com esse trabalho. Então, eu acho que é uma união de esforços que nós estamos aí juntos, rede estadual com rede municipal, para a melhoria do processo educacional. Só o município não consegue, só o Estado não consegue, não é? Nós precisamos abrir portas para que os projetos cheguem no nosso município. Aqueles que forem interessantes, aqueles que a gente pensa que dá bom resultado, então a gente precisa abrir as portas para recebê-los e abraçar, não é, a causa desta educação, que ainda vai aí por muitos e muitos tempos, não é, para tirar esse prejuízo que nós estamos. Então é isso. Se ficou faltando mais alguma coisa, Ellen, é só você acrescentar que eu tento me colocar novamente. Primeiro, quero aqui agradecer a participação especial aqui da secretária Sandra, da secretária Sônia, ambas de municípios nordestinos. Eu sou aqui do meu querido estado do Piauí, por isso que eu disse que era uma mesa tipicamente nordestina, mas falando aqui para todo o Brasil, e falando de educação, da importância da educação para todos, né, para o desenvolvimento do nosso país. Assim, em palavras finais, as falas das secretárias já foram bastante completas, cada uma trazendo o contexto de seus municípios, mas também citando o contexto atual que todos nós vivemos, da pandemia, que nós não temos como esquecer da pandemia, ela ainda está entre nós, a Sônia, inclusive, trouxe isso. Nós tratamos como um pós-pandemia, mas, na verdade, nós ainda não saímos definitivamente deste contexto de pandemia, tanto é que nós ainda não conseguimos garantir, isso foi dito pelas secretárias, a presença ainda de todos os estudantes nas escolas. E é impressionante como o Brasil, muitas vezes, não consegue enxergar as prioridades que são mais que gritantes. Acima de tudo, nesse momento, todos e todas deveriam estar pactuados, aqui não só Estado e municípios, mas também o governo federal. Nós deveríamos ter um grande, nesse momento, programa, plano de recuperação da educação. Nós sofremos bastante em termos de aprendizagem, de presença dos estudantes nas escolas, o lado emocional, que foi enfatizado aqui pela secretária Sandra,
inclusive citando o uso de tecnologia, inteligência artificial lá no seu município, mas este era o momento em que todos deveriam estar juntos e juntas no Brasil para trazermos de volta para a escola os estudantes. E olha que o ano, ele começa completamente bagunçado, com, inclusive, pautas que são essenciais para a valorização da carreira dos profissionais de educação do magistério do nosso país, tratadas de forma não alinhada, não sintonizadas. Olha o que foi o debate, por exemplo, sobre a questão da lei do piso e a forma como ela foi conduzida, criando vários problemas de entendimento sobre a própria lei, sobre a própria aplicação entre Estado e municípios. Isso gerou também um clima, inclusive, de greves. Tivemos muitas greves no Brasil como um todo, justamente por uma falta de um entendimento maior, de um debate muito mais consensual nas pautas prioritárias. Então, eu queria aqui encerrar aqui a mesa dizendo que é preciso, de fato, embora o nome seja um clichê, mas é preciso um pacto por algumas prioridades, por alguns objetivos que são comuns. Nós precisamos trazer as crianças, os adolescentes, as pessoas de volta para a escola. Nós precisamos garantir o aprendizado desses estudantes e precisamos garantir que essa recomposição de aprendizagem ela seja de fato garantida. Então, nós precisamos aqui não só de união, não só de Estado e municípios, mas precisamos da presença forte também da União. A União precisa também, como grande liderança, nós temos um Ministério da Educação, muitas vezes a gente esquece que nós temos um Ministério da Educação, mas nós temos um MEC, que norteia as grandes políticas públicas do nosso país. E não há educação forte nos municípios, educação forte nos estados, se nós não tivermos a presença forte também do Ministério da Educação. Faz parte, ainda que nós não tenhamos um sistema nacional de educação, mas faz parte dos nossos sistemas educacionais a presença do MEC. Então, nós precisamos pactuar grandes objetivos, programas que sejam consensuados. Aqui nós temos, entre estados e municípios, no caso, 11 estados e seus municípios, um programa de alfabetização na idade certa. Olha só que passo formidável dado por esses estados e municípios, independente de questões partidárias. Aqui foi citado, salvo engano, pela Sandra e também pela Sônia, que 100% dos municípios, tanto de Pernambuco quanto de Alagoas, estão pactuados em prol da alfabetização, independente de questões eleitorais. Aqui no Piauí também. É um dos exemplos de como é possível você ter uma política sustentável, mesmo em tempos de eleição como esse aqui. Aqui no Piauí também 100% dos municípios estão pactuados, juntos com o Estado, em prol da alfabetização de nossas crianças na idade certa. E aqui eu citei e repito, é importante a valorização também do servidor público. Muitas vezes, quem fica no cargo de gestão, ele tem o seu cargo comissionado, ele passa, às vezes, vem de outra pasta, chega na educação, fica um tempinho, aí você tem os gerentes, os coordenadores, você tem diretores, superintendentes, supervisores, enfim, esse nome de cargos aí que muda de um estado para o outro, mas, enfim, são gestores e gestoras, mas nós temos os servidores da casa, precisam ser valorizados, fortalecidos e precisam ter um sentimento de pertencimento dessas políticas. Até para quando qualquer mudança de gestão aconteça, os próprios servidores, as próprias pessoas que fazem a rede no dia a dia, independente de partidos políticos, possam também ter essa convicção de quais são aquelas políticas, aquelas ações baseadas em evidências que realmente estão dando resultados. A Sônia falava sobre isso, sobre a importância dessa continuidade das políticas que estão, de fato, trazendo bons resultados. A mensagem que eu deixo aqui é a mensagem de otimismo, diante de tantos desafios. Eu trabalho na educação já há um bom tempo aqui no estado do Piauí e me sinto otimista, mesmo com todos esses desafios, de ver que é possível, mesmo em um ano como este, termos políticas públicas que são fortalecidas e que, com certeza, irão, que me perdoe a expressão, irão sobreviver a essa tempestade que normalmente essas eleições provocam nas políticas públicas que são essenciais para o nosso povo. Eu quero agradecer aqui, em palavras finais, à Associação Bem Comum, Fundação Lema, Instituto Natura, a participação especial da secretária Sônia, da secretária Sandra, e que bom que nós temos espaços para falarmos sempre da boa educação. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigada por essa mesa, secretário Ellen e secretárias Sandra e Sônia. É essencial ouvirmos a perspectiva do município sobre esse tema tão relevante, principalmente no ano que estamos. Eu tenho certeza que a fala de vocês inspirou todo mundo por aqui.
Agora, vamos para um intervalo e em 10 minutos voltamos ao palco principal para a palestra Políticas Municipais para a Recomposição da Aprendizagem, Estratégias e Suporte às Escolas. Lembrando, gente, que agora vocês precisam sair da sala e ir para o palco principal, onde iremos dar continuidade ao evento. Vou explicar um pouquinho como é que vocês fazem para sair desse espaço e ir lá para a sala principal, tá bom? Vá até a barra lateral, à esquerda da sua tela, clique no ícone filmadora ou câmera e, em seguida, clique em entrar no palco principal, onde vai estar escrita a palavra agora, em vermelho. Em caso de dúvidas, assistam o vídeo tutorial a seguir e eu espero vocês no palco principal. Até logo! Sejam bem-vindos e bem-vindas à plataforma de transmissão do seminário Conectados pela Alfabetização 2022. Convidamos a todos para esse manual de navegação, acompanhando o cursor pelo menu que aparece à esquerda do seu vídeo. Clicando em Programação Completa, você confere a agenda completa do evento, incluindo as salas simultâneas. O canal onde estamos agora, indicado pela câmera, é onde transmitiremos todas as palestras e debates. Dentro de cada transmissão, você pode interagir com a programação e enviar suas perguntas a palestrantes através do chat à direita da tela. Nosso último canal é a nossa tradicional cabine de fotos para comemorar a sua participação no evento. Faça a sua foto personalizada e compartilhe para as suas redes sociais. Este é o seminário Conectados pela Alfabetização 2022. Tenham um ótimo evento.